Glória a Deus. Irmãos, o nosso tema é esperança renovada, 30 anos de fé e superação. Então diga comigo assim, esperança renovada. 30 anos de superação. Glória a Deus. Aleluia. Então tá. Vamos pegar como texto base hoje. Eu quero dizer para vocês que eu estarei passando nesse mês para vocês experiências pessoais, estarei abrindo meu coração, contando algumas experiências pessoais. E então assim, vai ser uma coisa mais de pai para filho nesse mês, para você conhecer um pouco da história também do nosso ministério. Então entenda, o coração desse pastor nesse mês de setembro. Vamos ver aqui Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Nosso Jeová Jiré também, melhora o retorno aqui, qualidade, o peso. O nosso Jeová Jiré também, nós já temos uma novidade para vocês. Festa, tá bom? Nós já temos o convidado que vai fazer o louvor, é o Robson Monteiro. Quem lembra do Robson Monteiro aqui? Aquele lá do Raul Gil, que converteu e ministra nas maiores igrejas do mundo hoje. E ele vai estar conosco os 3 dias cantando. Tinha até a fotinho dele aí, mas vamos lá. Lamentações 3, 22 e 23. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você pode dizer essa última parte aqui, grande é a tua fidelidade. Pode falar de novo? Pode falar para o irmão do lado, a fidelidade de Deus é grande. Então, querida igreja, família, provisão e vida, neste mês que passou, celebramos aí um marco extraordinário. 30 anos de fé, superação e crescimento em Cristo. Esses 30 anos representam não apenas uma jornada repleta de histórias de transformação, desafios vencidos e esperança renovada. Ao refletirmos sobre essa caminhada, eu gostaria de, nessa noite, comparar a nossa igreja a uma águia. Quando eu olho para a provisão e vida, para o nosso ministério, o que representa bem é uma águia, não é? Porque a águia é símbolo de força, visão e renovação. Diga comigo, força, visão e renovação. E ao fazer um balanço desses 30 anos, e agora eu vou fazer aqui algumas contas, não é para dizer que eu sou bonzão, Deus sabe que o meu coração não tem nada disso, de ser orgulhoso por causa disso, coisa parecida. É só que eu amo números, eu gosto de números, eu gosto de numerologia bíblica, porque eu sei que tudo é assim sustentado por números na palavra, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Na hora da pregação não pode acontecer isso. Isso é um desafio para mim. Glória a Deus. Ao fazer um balanço desses 30 anos, eu comecei a fazer contas ontem, entre sermões, aulas e reuniões. Houve aproximadamente, eu fiz aproximadamente 7.800 pregações. Isso equivale a cerca de 15.000 horas dedicadas só a pregar. O que seria equivalente a 650 dias sem parar de pregar e de ensinar. É como se a minha pregação durasse 2 anos seguidos, nesse tempo de ministração aqui. Então isso é muito interessante.
E isso sem contar os milhares de discipulados e aconselhamentos que dariam mais umas 7.600 horas de ministração. E eu estive fazendo aqui, e além disso, como conferencista, desde os 18 anos de idade, eu já realizei 3.168 palestras, totalizando 6.336 horas de ensino, o que corresponde a aproximadamente 264 dias pregando. Aí, refletindo sobre isso, fora aconselhamentos, discipulados, gabinetes, reuniões com liderança, e percebendo isso, eu vi que passei de 10% a 15% da minha vida fazendo isso que eu estou fazendo agora, pregando. E eu achei muito interessante isso. É interessante você chegar a esse tempo da vida, 45 anos de ministério, sem feridas, sem mágoas, sem ressentimentos, completamente curado por dentro, com desejo de fazer mais, de pregar mais, de escrever mais livros, de partir para uma nova fase. Então, eu estou fazendo um balanço da minha vida, do meu ministério nesses dias. E como é maravilhoso a gente chegar nesse ponto e ver que a gente fez tanto, mas que é como se não tivesse feito nada. É como se tivesse muito mais ainda à frente para fazer. Então, é muito lindo a gente chegar e fazer esse balanço, ver que a gente não desviou, não esmureceu, não se entregou, não se tornou magoado, não se tornou ferido, não se tornou amargo, não é? Então, é um tempo assim muito bom. Eu estou vivendo na minha vida um tempo muito bom ministerial. Temos as conferências, pessoas convidando de toda parte do Brasil para fazer conferência na área de prosperidade, ensinar princípios bíblicos de finanças nas igrejas. Eu faço isso muito antes de ser pastor aqui. E se eu abrisse minha agenda, eu teria todo final de semana uma conferência para fazer, as pessoas me convidam. É muito bom chegar a essa altura da vida, a essa idade, a esse tempo de ministério, a esse tempo de pastor local, e a gente está com saúde emocional, forte espiritualmente, e a gente está, né, assim, animado para... E a formação de líderes, né? Eu amo formar líderes. Eu acho que o meu chamado, se for olhar, é para pregar. E o segundo é para formar líderes. Então eu gosto de formar líderes. Dessa igreja, nesses 30 anos, saíram dezenas e dezenas de pastores, né, Malu? A Malu está com a gente, ó. Né? A Malu ajudou a gente a celebrar a Santa Ceia lá com Jesus, né? E então, assim, a gente tem um pouquinho da lama da arca ainda, né, Malu? Né? A Malu, todo esse tempo com a gente, viu quantos pastores nós formamos, quantos pastores nós enviamos, quantas pessoas estão por aí realizando a obra de Deus. Então, esses 30 anos, ele é marcado por muito sucesso, por muita vitória, por muitas bênçãos. E eu gostaria de ir conversando com você sobre isso ao longo dessa pregação. Mas aí eu como sou numerologista bíblico nato, não é? Eu fui pesquisar o que significa o número 30. Tem alguém que tem 30 anos de idade aí? Tem alguém que tem 30 anos de idade? Ninguém tem 30 anos aqui, ou é 30 aí, né? Então, assim, você já vai entender o que significa o número 30. A numerologia bíblica, o número 30 possui um significado profundo e simbólico. Ele é frequentemente associado à maturidade, diga comigo, maturidade, responsabilidade e preparação para uma missão. Eu, quando aconselho o pessoal, eu digo assim, que até os 30 é preparação. Você aprende, bate cabeça, né, faz meninice, bobeira, né, faz negócio errado, é precipitado em compra, precipitado no amor, precipitado em todo lado. Você faz um monte de coisa dos 20 ao 30. Mas a partir dos 30, tem que ser para valer. A partir dos 30, você não pode errar mais. A
partir dos 30, não é que você não pode errar mais, tem que errar menos. E errar menos e ser inteligente, errar erro diferente. Porque quem fica errando a mesma coisa é porque tem algum problema, né? Então a gente tem que errar menos e errar diferente, erros diferentes. A partir dos 30 é um período então que começa a bater a maturidade, é um período que a gente tem que ter responsabilidade e preparação para uma missão. Também, na Bíblia, o número 30 fala sobre a maturidade e idade de serviço. Na cultura judaica, os sacerdotes começavam seu serviço no templo aos 30 anos. Então, a maioridade do pessoal no tempo do Velho Testamento era 30 anos. Nós temos no Brasil 18. Era 30 anos. Era o tempo que era considerado uma pessoa adulta, madura, pronta para suas responsabilidades. E é meio triste hoje ver o cara com 30 anos jogando videogame o dia inteiro em casa, né, e tal. 30 anos é a idade de começar a vida, né? E essa idade marcava um ponto de maturidade e plena preparação para assumir responsabilidades espirituais importantes. Preste atenção nisso. Marcava um período de maturidade e que a preparação era plena e ela estava pronta para assumir responsabilidades espirituais importantes. Você sabe, na cultura judaica, quando é que a pessoa deixava de ser menino e era considerado uma pessoa pronta? Com 12 anos. Com 12 anos, a pessoa deixava de ser menino. Porque Jesus, ele deixou de ser menino, com 12 anos ele estava no templo, discutindo com os doutores. Ele veio da sua cidade para Jerusalém, para o templo, e ele veio um menino. E ele saiu dali uma pessoa madura já, porque ele já estava discutindo a Bíblia, a palavra, com os sacerdotes. E é tão triste hoje ver que a maturidade, ela chega às vezes, hoje, a psicologia mesmo faz um parâmetro de que um homem está maduro com 40 anos, 44 anos. Então, a gente tem que entender que nós regemos nossa vida pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus, uma pessoa começava a ser responsável muito cedo, aos 12 anos. E é interessante a gente também notar que Maria e José perderam Jesus dentro do templo. Eles vieram de viagem, eles vinham em caravanas, né? E voltaram no meio do caminho. Maria e José falaram: mas cadê Jesus? E Jesus, cadê Jesus? Jesus! E eles tiveram que voltar para Jerusalém. E eles tinham perdido Jesus dentro da igreja, dentro do templo. Nós temos que tomar cuidado para não perder nossos filhos dentro da igreja. Uau! Isso é terrível. Porque no afã de muitos pais quererem trazer seus filhos para dentro da igreja, jogar eles aqui, tá bom eles estarem aqui dentro, acabam perdendo os filhos dentro da igreja, porque querem colocar um Jesus goela abaixo, porque querem colocar uma opressão, dizendo para os filhos: olha, você está dentro da igreja, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, você não pode aquilo, você não pode aquilo, você não pode aquilo. E a gente acaba perdendo os filhos dentro da igreja com a nossa atitude com nossos filhos. Então nós temos que vigiar para não fazer o que Maria e José fizeram. Eles perderam Jesus dentro do templo, esqueceram ele dentro do templo. Porque trazer nossos filhos para dentro da igreja aqui é só o começo. Nós temos que administrar o emocional deles. Porque eles estão aqui, mas estão na escola, estão na sociedade, incluído aí, no trabalho. E a gente tem que tomar cuidado para não relaxar. Ai, está na igreja comigo. Está na igreja, mas pode se perder aqui dentro da igreja. Então nós temos que redobrar nossa atenção, nossa sabedoria, nosso discernimento, para não perder nossos filhos aqui dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Diga amém. Nesses anos todos eu tenho visto, infelizmente, pais perderem os seus filhos dentro da igreja. Eu tenho um exemplo com meu próprio filho, e olha que eu protegi o emocional do meu filho. Eu chegava na igreja, porque eu sei que irmão de igreja, antigamente, hoje não é assim.
Antigamente era uma cobrança horrível com filhos de pastores. Às vezes o filho estava no muro, em cima do muro. Você é filho do pastor, desce daí, miserável. Né? E tudo é o filho do pastor. Está correndo, você é filho do pastor, não pode correr. Né? O sujeito dá uma risadinha lá, fica quieto aí que você é filho do pastor, você não pode fazer isso. Você é filho do pastor fulano, você é filho do obreiro tal. E a gente acaba contribuindo para ajudar o irmão perder o seu filho dentro da igreja com essa cobrança. E eu mesmo sendo pai, que vinha no púlpito e falava, olha, meu filho é igual ao seu filho, não cobre desse jeito, eu não quero que meu filho vire aquela pessoa. E eu acabei tendo problemas nessa área com meu filho. Sendo pastor, sendo focado nisso, sendo intencional nisso, ainda acabei tendo problemas. E eu vejo milhares e milhares de pessoas fazendo isso, perdendo seus filhos dentro da igreja. Quando você perde lá na rua, lá no mundo, é uma coisa, mas é triste quando a gente não sabe gerenciar a educação de nossos filhos dentro da igreja e perdemos eles aqui. Eles pegam a raiva do irmão que fica cobrando deles, porque você é filho do pastor, é filho do obreiro, é filho do quê? O cara falou, odeio pastor, odeio igreja, só sabe cobrar, só sabe isso, só sabe aquilo. Não significa que a gente não deva cobrar, mas os pais e os irmãos que têm essa responsabilidade podem cobrar de outra maneira, com inteligência espiritual. Nós temos que ter inteligência espiritual para não perder nossa família, amém? Para não perder o nosso cônjuge, amém? Não é, às vezes o homem não tem inteligência espiritual. Às vezes ele tem problemas com a mulher e ele diz assim, você tem que me obedecer. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. Você é o meu capacho, deita aí que eu vou passar em cima de você. A mulher pega raiva de igreja, raiva de Bíblia, raiva de pastor. Por quê? Porque o marido não tem inteligência para aplicar os princípios da palavra de Deus. E assim fazemos com nossos filhos. Você vai para o colo do capeta no inferno se você não for para a igreja. Irmão, teu filho não tem que vir para a igreja, ele tem que vir para Jesus. Não chame ninguém para vir para a igreja, chame para vir para Jesus. Você tem que ir para a minha igreja. Não, você tem que conhecer o meu Jesus. Amém ou não amém? Você tem que conhecer o meu Jesus, que é poderoso, que fez isso na minha vida. Por acaso, Ele fez lá na Igreja Provisão e Vida, onde eu frequento. Então, vamos lá para você conhecer Jesus. Não é para conhecer meu pastor, não é para conhecer meus irmãos, não é para conhecer isso. Vamos lá, porque eu sinto Jesus em cada culto. Eu sinto a presença de Deus, então vamos lá para conhecê-lo. Então, o início do ministério. Jesus começou seu ministério público com 30 anos de idade. E ele foi até os 33. Sabe, esse momento marcou o início da sua missão redentora, simbolizando o número 30 como um tempo de preparação e o começo de um propósito maior. Então, até os 30 é um tempo de preparação. E dos 30 em diante é o começo de um propósito maior na vida da pessoa. É quando normalmente o cara casa, vai formar família, vai ter filhos. O cara está mais assim, tem que estar mais firme na sua profissão. A gente não pode esquecer da vida espiritual, porque você pode ter todas as áreas da sua vida firmada, controlada, mas se você não tiver conexão espiritual com Deus, numa comunidade, numa igreja, você vai ruir, essa é a verdade. Quem está falando com você é quem já viu muito disso. Não deixe para depois. Por exemplo, Davi tornou-se rei sobre Israel aos 30 anos. José foi promovido ao segundo mais alto cargo do Egito aos 30 anos. Antes dos 30 foi poço, foi vendido como escravo, foi caluniado pela Potífara, foi traído pelos irmãos, entendeu? Foi tempo de preparação, Deus estava preparando emocionalmente. Como é que um cara pode pegar um país para comandar
se ele não passou por um monte de problema para saber lidar com as coisas. Então, todas essas lutas que você passa, você tem que entender que faz parte de Deus treinando você para o propósito que Ele tem na sua vida. Passar luta não é gostoso, ir para o poço não é gostoso, ser traído por 11 irmãos não é gostoso, ser vendido por irmãos, uma mulher chegar e te caluniar, você ir preso injustamente, passar anos na prisão. Mas Deus estava preparando ele para quê? Para ser o líder da nação inteira. Então essas lutas que você passa, está te preparando para alguma coisa. Porque se você tem essa perspectiva do que eu estou passando, está me preparando para cumprir o meu propósito, você passa por isso de maneira diferente quando você fica com o diabo, é isso, é a minha sogra que é a jararaca, é não sei o que, é não sei quem, é mas não sei o que, é a culpa é do meu pastor. Irmão, o que você está passando, Deus está no controle. Porque Deus está te treinando. Lá na frente vai ser, você vai lembrar, foi bom eu ter passado, porque hoje eu tenho maturidade para lidar com essa situação. Então, a gente vê que em ambos casos, o número 30 marca um ponto de transição significativa, é o início de uma nova fase de liderança. Também, o número 30 aparece no contexto da traição de Jesus, onde Judas o entregou por 30 moedas de prata. Nesse contexto, o número está ligado ao preço de um escravo na época, simbolizando um sacrifício significativo. Então, o número 30 também não significa que você não vai ter sacrifícios nessa década dos seus 30 anos. Porque é um ano de maturidade, que você vai ter que fazer isso aqui, arregaçar as mangas e ir para cima, porque você está com vigor, está com força, está nos verdes anos, você está levantando um casamento, levantando uma empresa, levantando um ministério. Eu comecei esse ministério aqui com 32 anos. Com 32 anos, eu fundei essa igreja. Eu tinha aberto muitas igrejas como apóstolo, como missionário, em Rondônia, em São Paulo. Eu fundei várias igrejas. Essa aqui também fundei, e como as outras nós construímos, mas como pastor, eu fui jogado aos 32 anos de idade. E também com muita insegurança, com muito medo, porque eu sabia muito bem o que era fundar uma igreja, construir uma igreja, fazer alguns líderes, mas eu não sabia o que era o pastoreio no dia a dia. Eu tinha até medo disso, de não dar conta. Mas eu estava nos 30, estava no período de maturidade, de procurar a maturidade, de crescer. Estava numa nova fase do meu ministério. Eu há 15 anos, eu estava como itinerante, como evangelista, pregando, ensinando de igreja em igreja. Era uma fase. Agora aos 30 eu passo para uma nova fase, que é ser um pastor local, com todas as suas nuances e desafios. E confesso para você, irmãos, que todas as lutas que eu passei nesses 30 anos estavam me preparando para o momento que eu estou vivendo. Por isso que tem pessoas que vê o que eu passei e diz assim: o senhor não desanimou, não pensou em desistir, não pensou em dar um tiro no vidro, em beber veneno, em se enforcar num pé de couve, alguma coisa assim? Não pensei, porque eu entendia que fazia parte do meu propósito. Tudo o que eu passei está virando literatura hoje, está virando palestra, está virando sermão, está virando pregação. Tudo o que eu passei serve para naquele gabinete ali eu sentar e olhar para a pessoa, em 2 palitos ajudar ela com 2 palavras. Quando ela conta, e aquela coisa impossível, difícil para ela, eu com 2 palavras consigo ajudá-la. Por quê? Porque eu passei por tudo que passei. Então, não tenho mais por esse tempo de 30 anos. As pessoas dizem: pastorear um peso, pastorear isso, pastorear aquilo. Para mim é leve. Porque quando você cumpre o teu ministério, que você passa, elas vão trazer você para o seu propósito. Quem está me entendendo, diga amém.
Você está entendendo? Diga amém. Então, assim, é um tempo, esses 30 anos, para refletir sobre as realizações passadas e preparar-se para os próximos passos na missão da nossa igreja. Então, irmãos, eu creio que esses 30 anos é como se a gente estivesse entrando para uma fase séria agora. Hein, Marcel? Sem meninice, sem bobeira, sem nhenhenhen, sem mimimi, sem ciúminho, sem fofoquinha. É um tempo agora da gente pegar firme, porque o que Deus tem para nós vai se cumprir nesse tempo agora. Amém? São os 30 anos que a gente está passando e que a gente está vivendo. Então, é assim, eu vejo isso hoje, eu vejo essa nova geração de pastores que estão surgindo, novos jovens que estão surgindo, querendo. Vejo um Kaique, vejo uma Júlia, né? Vejo pessoas chegando e já arregaçando a manga, né? Como Clauber, Juliette, como Eunice chegando também, querendo ajudar. Eu olho para as pessoas aqui, eu vejo que cada uma tem um ministério já dentro da igreja, né? E já vejo pessoas assim, como, né, o Coutinho, a Thalia, pessoas novas, Jonathan, Lu, chegando. Isso oxigena a gente, não é? Oxigena. Bom que ele gosta de carro também, igual eu, né? Aleluia, coisa boa. Só faltava ser palmeirense também, mas tudo bem. Então, assim, a gente, nem tudo é perfeito, né, Johnny? Então, assim, a gente vê essa nova geração surgindo e a gente treinando, e eles vão frutificar aqui no nosso ministério, amém? Porque virão centenas de jovens, virão centenas de casais, e não adianta a gente esperar o crescimento se não tiver estrutura, se não tiver gente para cuidar. A coisa vem e a coisa vai e nada acontece. Essas irmãs que estão cuidando do Kids, né, a apóstola treinando, né, vê a apóstola também com 8 anos de ministério, animada, com vontade e com talento para trabalhar nos bastidores. O pastor Sérgio, que cresceu, e a pastora Raquel, e tudo. Então, tudo isso anima muito a gente, a estrutura, não é? Os números, eles virão, isso é consequência, amém? Glória a Deus, de uma igreja madura. E a fidelidade de Deus ao longo desses anos. Em Lamentações 3, o profeta Jeremias nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você pode repetir essa frase? Mais uma vez. Então, irmãos, assim como a águia tem uma visão aguçada e é capaz de enxergar longe, a nossa igreja, ao longo desses 30 anos, tem mantido foco nas promessas de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. A gente não tira o olho de Deus. Você sabia, irmão, que a águia, ela tem uma visão 8 vezes maior do que o ser humano? O que um ser humano consegue ver em 500 metros, ela vê 2 quilômetros de distância. Ela tem uma visão de ver um peixe no fundo da água a 2 quilômetros de altura. Então, eu creio que a nossa igreja, como a águia, Deus tem nos dado uma visão, e a gente enxerga muito longe, e essa visão vai ser cumprida. Essa visão é para esse tempo, no nome de Jesus. Da mesma forma, a nossa igreja, com a graça de Deus, não recuou diante dos desafios, mas se fortaleceu e superou cada um deles, confiando na fidelidade de Deus. Sabe o que eu aprendi nesse tempo, irmãos? Deus não falha. Deus é fiel. Deus cuida. Para uma pessoa controladora que nem eu era, eu precisava aprender essa lição. Você não controla quem vive, quem morre. Você não controla quem fica na igreja, quem sai.
Você não controla obreiro, você não controla pastor, você não controla família, você não controla nem você mesmo. Por isso que a gente tem que deixar essa ficha cair. Quando eu vejo alguns irmãos e irmãs na igreja querendo controlar Deus, a oração de muitas pessoas é para mandar em Deus. Deus, ó, se eu trato com meu marido, hein, o cara é duro, eu sei que ele é duro, eu vivo com ele há 20 anos. Então, acho que o Senhor permitiu um acidente. Não que ele morra, mas que ele quebra uma perna, ele já se assusta e se converte. Então, o Senhor pode quebrar a perna dele. Tem gente que ora assim. Senhor, converte meu filho, se possível que ele vá preso aí uns 3 meses, para ele ficar com medo das coisas, e depois ele vem para a igreja. Pode deixar ele preso, Senhor. Eu acho que se fosse o Senhor, eu deixava ele preso. Aí o filho converte e tudo, faz, Senhor, agora leva ele, porque antes que ele desvie de novo, pode levar. Você pensa que não tem gente assim? Tem muita gente assim que quer controlar Deus o tempo inteiro. Irmão, relaxa, deixa Deus ser Deus na tua vida. Fala para o irmão, irmão, deixa Deus ser Deus na tua vida. Ele está no controle de tudo. Há esses 30 anos me ensinou isso. Quantas vezes, porque na igreja, segunda-feira é o dia do milagre. Eu não sei qual que é o dia do milagre na tua vida. Se é dia 10, o que é? Eu me lembro muitas vezes que chegava assim, eu tinha ataque de pânico assim, quando falava para mim, Cristiano, tem que pagar aí da construção uns 40 mil. Falei, ok, quanto entrou o fim de semana? Entrou 5 mil. Eu falava, onde eu vou arrumar 35? E eu querendo controlar tudo, onde que eu vou emprestar? Ia num, não tinha, ia no outro, não tinha, ia no banco, não dava, ia fazer aquilo, não dava. Aí Deus começava a pegar a pessoa que passava na rua e começava a entrar aqui e dar oferta alta. Eu falava assim, mas você é membro da igreja? É parente de algum membro da igreja? Você conhece? Não, eu estava passando ali, senti uma coisa de entrar aqui e ajudar. Irmão, a gente não controla nada, tudo está no controle de Deus. Talvez você está preocupado com coisinhas bobas para essa semana, mas Deus já foi na frente. Deus já cuidou de tudo. Você não, irmão, eu e você, nós fazemos cara feia, beiço, ficamos com o senho franzido e ficamos de mau humor por causa das preocupações, mas a gente não tem motivo para isso, porque Deus sempre cuida de tudo. Então é melhor você sorrir e se alegrar, porque dói menos. E nós vemos também, irmãos, quantos testemunhos de superação a gente teve nesse tempo, nosso pessoal, de irmãos da igreja. Pense nas dificuldades que enfrentamos como igreja. Desafios, como eu disse, financeiro, desafios na liderança, dificuldades espirituais. Mas em cada desses momentos a gente viu a mão de Deus nos sustentando. Assim como a águia renova suas forças, trocando suas penas e se rejuvenescendo, nossa igreja experimentou a renovação várias vezes através do poder do Espírito Santo. Quantas vezes eu lembro, irmão, que a gente dizia, agora o navio vai afundar, agora a vaca vai para o brejo, agora lascou tudo, agora nós estamos perdidos. E sempre nessa hora tem alguém para chegar e falar, está acabando tudo, pastor, está acabando tudo. Quantas vezes eu passei por isso e quantas vezes Deus veio com o poder do Espírito Santo e mudou a história. Você não precisa se preocupar com nada, você só precisa louvar, adorar, glorificar. Deus, Ele cuida de tudo. E a força da nossa unidade. Essa igreja Provisão e Vida não é apenas um edifício, um salão, é uma comunidade de crentes unidos por um propósito. Diga comigo, eu tenho um propósito. E o propósito da nossa igreja é servir e glorificar a Deus. E esses 30 anos são um testemunho de como a unidade em Cristo nos fortalece e nos permite superar qualquer desafio. Assim como a águia constrói seu ninho em lugares altos e seguros, a nossa igreja foi edificada sobre a rocha firme que é Jesus Cristo.
garantindo que mesmo nos tempos de tempestade estivéssemos protegidos e unidos. Eu lembro quando eu comecei meu ministério em Curitiba, eu era magro que dava dó. Meu paletó de lista tinha uma lista só. Não tinha nada, irmãos. Eu não tinha nem um gato para puxar para o rabo. E aí eu cheguei em Curitiba com esse sonho. Aqui eu vou montar o meu QG. Aqui eu vou montar a minha vida aqui. Eu tinha viajado 15 anos para todos os estados do Brasil. Tinha viajado para a Europa toda. Eu fiquei 30 dias viajando pela Europa, de país em país, de carro. E no meu coração, lá no meu interior, no meu espírito, tinha uma coisa: seu QG é Curitiba. Eu quero dizer uma coisa para você: o lugar que Deus preparou para você, tem muito efeito no teu sucesso. Se você estiver fora do lugar que Deus preparou para você, você não vai ter sossego nem sucesso. Todo mundo tem um lugar preparado por Deus para você fluir e crescer. Dali você pode ir para tudo quanto é lugar do mundo, mas você tem que ter o teu lugar. Esse lugar envolve uma cidade, um estado, um país, uma igreja, um local de trabalho. Você tem que orar a Deus e dizer: Deus, eu estou no local que o Senhor preparou para mim. E eu sempre entendi isso. E você sabe como que eu vou saber, Cristiano, qual que é o local? Irmãos, esse local, Deus já plantou um chip espiritual dentro de você, que você sabe, porque você sabe, ninguém precisa dizer, você sabe qual é o local. Você sabe qual é o local. É igual eu sabia que era Curitiba. Por que Cristiano é Curitiba? Não sei, porque dentro de mim algo dizia, seu QG em Curitiba. Eu fiquei tempos em Minas Gerais, que povo maravilhoso, mas eu sabia que lá não era o meu QG. Eu tive em Rondônia, fundei várias igrejas lá, sabia que lá não era o meu QG. Eu morei em São Paulo, sabia que lá não era o meu QG. Eu passei por Rio Grande do Sul, Goiás, pregando. Fui e fiquei muito tempo em Portugal, mas sabia que não era lá. Dentro de mim tinha algo como se escrito por Deus no meu espírito, é Curitiba. Você consegue entender isso, irmãos? Por isso você não pode ir pela cabeça, não pode ser piolho, ir pela cabeça dos outros. Você tem que ir pela cabeça do Espírito Santo, que ele mostra dentro de você qual é o lugar. E uma coisa eu vou te dizer, olhe para mim. O diabo vai fazer tudo para você não ficar no lugar que Deus preparou para você. Ele vai colocar coceira, micose, sarna, ansiedade. Vai dizer que ali você não vai botar um monte de coisa na sua cabeça. Não estou falando só de igreja não, estou falando da vida. Até o bairro que você mora, se não for aquele que você tem que morar, direcionado por Deus, não vai ser bênção na sua vida. Consegue entender isso? A pessoa com quem você vai casar é a mesma coisa. Ela está dentro de você naquele chip. É a pessoa. E você bate aqui, bate ali, anda lá, vai para outro país, vai para um monte de lugar. Tem milhões de pessoas. Por que você acha que um dia chega uma pessoa que você olha e fala: é essa? Quem que te falou que é essa? O que te deu essa segurança? É algo que já estava escrito dentro de você. Por isso que eu fico preocupado com mulher e homem que fica desesperado para casar. Aí o primeiro que acha, olha para o cabo do pedestal do microfone, é meu escolhido. Olha para aquela viola, é minha escolhida. E parte para cima. Porque quando é para ser aquela pessoa, dentro de você, você sabe que é ela, e ela, dentro dela, já bateu que você é a pessoa também. Isso não significa aquela cena de novela, né?
briga, discute, tem ciúme, acha chato, acha chata, mas lá dentro sabe, é essa. Alô, está entendendo? Falei que ia abrir meu coração para vocês. Então, você tem que ser essa pessoa, que você seja conectado com o céu, com coisas espirituais, principalmente, muito mais quando você está nessa fase dos 30, de muitas decisões. Por isso que eu não me preocupo muito, porque o que Deus mandou para essa igreja até agora, está aqui. O que Deus tem para outra, está lá. Ou por que você chegou dentro dessa igreja um dia, você sentiu uma coisa boa e falou, é aqui. Você já foi para trocentas igrejas e de repente você falou, é aqui. Por quê? Porque para esse tempo da tua vida, lá no seu espírito, você sabe que Deus preparou esse lugar para você congregar, para você ser bênção e você crescer. Agora, se você olha para o irmão, ele fez um beiço para você, e você vai sair daqui, porque o irmão fez o beiço do Raoni para mim. Você está saindo do lugar que Deus preparou para você. Não significa que você vai ficar eternamente aqui, mas significa que nesse momento Deus colocou você aqui. Esse negócio de lugar é muito importante, esse negócio de tempo é muito importante, esse negócio de número é muito importante. Por que você acha que tem tanta gente frustrada, triste? Tem pessoas que é para você relacionar. Quando você encontra certas pessoas, você sente ligação com elas. São pessoas que, lá no teu espírito, você sabe que Deus colocou perto de você para ser bênção na tua vida. Tem pessoas que não são para teu relacionamento, elas são pessoas que talvez o inimigo está usando para confundir você. Você entendeu, irmão, que você tem que ser essa pessoa que esteja ligado com o espiritual, com Deus, com o Espírito Santo, porque senão você foge do seu propósito. Porque tem muita gente que está na igreja, toma santa ceia, é uma pessoa bem intencionada, mas está desviada. Desviada não da igreja, não da religião, mas desviada do seu propósito. Ou você acha que Deus uniu você, colocou você, seja numa comunidade, numa família, num casamento, e Deus colocou você à toa. Deus colocou ali como um propósito de vida para você. Aquela empresa que você trabalha, que talvez seja difícil o ambiente, Deus colocou você ali com um propósito. Não significa que você vai ficar o resto da vida lá, mas se Deus te plantou lá, procure falar qual o propósito de Deus para mim aqui. Se eu estou aqui, nessa fase da minha vida, se eu estou aqui, o que Deus quer de mim aqui? Alô, é complicado para você ou dá para entender? Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que você está meditando, é muito, né? Mas quem já viveu tanto para isso, sabe como funcionam essas coisas. Não seja precipitado. Ore antes de tudo. Converse com pessoas da sua confiança antes de tudo. Seja humilde para aceitar a contrariedade. Seja humilde para enfrentar o confrontamento, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, e aquela coisa surge, mas não é de Deus para a gente, e Deus usa alguém, e a gente não quer ouvir aquela pessoa. Seja humilde para pelo menos pensar, será que essa pessoa está me contrariando, me confrontando, é porque na verdade é Deus que está dizendo para mim, não faça, pare, cuidado. E renovando a esperança para os próximos anos. Ao celebrarmos esses 30 anos, é importante olharmos para o futuro com esperança renovada. Deus ainda tem muito para fazer através da Igreja Provisão e Vida, amém? Assim como a águia que renova suas forças e voa ainda mais alto, somos chamados a renovar nossa fé e olhar para os próximos desafios com confiança, sabendo que o mesmo Deus que foi fiel no passado, será fiel no futuro. Diga comigo, Deus não falha.
Olha para o irmão e fala: Deus nunca vai falhar com você, irmão. Nunca, nunca, nunca. Declara isso para ele. E assim como Deus nos sustentou até aqui, Ele nos chama a continuar firmes na fé, a ser uma luz em nossa igreja, e a levar a mensagem do Evangelho para muito mais pessoas. Como a águia que se renova para continuar sua jornada, nós também devemos buscar sempre a renovação espiritual, estar preparados para voar mais alto e alcançar novos patamares na nossa missão de servir a Deus. Igreja, Provisão e Vida, estamos celebrando 30 anos de fé e superação. E isso é motivo de grande alegria. Assim como a águia que se eleva sobre as tempestades e renova suas forças para continuar sua jornada, que possamos renovar a nossa esperança em Deus e nos preparar para voar ainda mais alto nos anos que estão por vir. Irmãos, nós temos um prédio aqui próprio, que se você for contar em Curitiba, em 3 milhões de pessoas, existe uns 15 igual ou menos. Deus nos deu estrutura. Se for para pagar um aluguel desse hoje, é 80 mil reais. Deus nos deu. É nosso. Num dos melhores lugares de Curitiba, em frente a uma avenida linda. Temos terrenos sobrando para fazer muito mais. Então vamos agora, a gente não precisa lutar agora para chegar no fim do mês, gente, vamos fazer uma oferta para pagar o aluguel, não. A gente não precisa, a gente só precisa agora fazer o reino de Deus acontecer. E eu não quero que vocês trabalhem para mim, eu quero que a gente trabalhe junto para o reino de Deus. Que se a minha vida terminasse hoje, eu tenho um sentimento de cumprimento de propósito até agora para a minha vida completo. Eu não teria nenhum arrependimento, sinto que não teria falhado em nada do que Deus quis para mim. Mas eu sei que Deus tem algo para essa fase da minha vida. E essa fase da minha vida já é criar um legado. E eu já estou trabalhando nisso, escrevendo toda a nossa doutrina, colocando tudo em livros, formando obreiros com essa visão, preparando a minha esposa para ser uma pastora. Então assim, eu estou dentro do tempo de Deus. Meu trabalho agora é formar lideranças, é discipular, é cuidar das ovelhas, é fazer você ter o melhor com o melhor que Deus me deu até agora. Não importa se é 100, 200, se for 1000. Então esse é um tempo que Deus está nos chamando para coisas maiores. E Deus já nos deu a estrutura para isso. Mas sabe quanta gente gastaria para fazer isso aqui hoje? No mínimo 5 milhões, com tudo que está aqui. Deus já nos deu, os que vieram antes, me ajudou a fazer isso aqui. Vocês estão aqui, vão me ajudar a fazer o que vem pela frente. Vamos fazer junto para Jesus. Sabe, vamos deixar para nossos filhos um legado. Hoje eu tenho a oportunidade de ver o Arthurzinho crescer e poder ser influência na vida dele. Eu tenho a oportunidade de ver novos obreiros surgindo e ser influência na vida deles. Eu tenho a oportunidade de ver a minha esposa crescendo e ser influência na vida dela e vê-la crescendo com a tal velocidade. Sabe, eu admiro, ela pegou agora... cada pastora vai escrever um capítulo do livro que eles vão lançar agora. Qual pastora de igreja gigantesca aí que faz isso com as suas pastoras? Me diga, quem que faz? Todas essas pastoras vão poder dizer depois do dia 20, eu sou uma escritora. Elas podem pegar esse livro e dizer, olha aqui, eu escrevi um livro, meu capítulo está aqui. Vão poder edificar centenas e milhares de vidas, se quiserem, através da literatura, isso através da visão da líder deles. E muitas pastoras que não acreditam nem em si mesmas, que a gente precisa acreditar nelas e neles. Fico olhando o Marcel e a Jana, no dia que chamei na sala ali, e disse, olha, quero levar vocês para o ministério pastoral. Eles quase caíram para trás. Mas estão aí pastores abençoados.
Amém? E assim virão outros e outros, é o legado que eu vou deixar para meus filhos, porque nesses 30 anos nasceu Gabriel, nasceu Rebeca, nasceu Arthur, e nasceram tantos outros filhos espirituais. É bom você pensar também em questão de futuras gerações, do legado que você vai deixar. O que você vai deixar para os seus filhos? Que exemplo você vai deixar? Nós estamos fazendo história. O que nossos filhos vão lembrar de nós? Sabe, todos os homens, e aqui eu vou fechando, todas as pessoas hoje, todo mundo é importante hoje na rede social, né? Então muita gente importante. E as pessoas querem ser lembradas depois que se forem. Esses dias eu estava pensando nisso, eu falei, não me importa o que as pessoas vão falar de mim, porque hoje em dia também é assim, irmãos. O sujeito morre, pode ser o Silvio Santos da vida, falam dele 3 dias, depois esquece. É assim ou não é? Pode ser quem for. É 3 dias, quando é o Silvio Santos. Acidente, ninguém fala mais. Quando é uma pessoa que não tem notoriedade, é um dia, a família posta ali, chora, faz aquele negócio, e no enterro ainda estão rindo e comendo pão, e tomando café, e contando piada, até no enterro. Amém, o meu eu quero que seja assim, alegre. Pode cantar, Jana, lá. Sabe, é uma coisa saudável você poder falar também da sua morte. Que medo miserável. Não, Jesus. Mas dá azar, apóstolo. Que isso? Falava com meu pai, né? Muitos anos, falava, pai, e a nossa conversa às vezes girava para esse lado e tal, e virava piada, e a gente falava. Quando aconteceu, foi muito leve para mim, porque a gente já conversava abertamente sobre isso, porque todo mundo vai um dia, a não ser que você seja o primeiro que não vai. Então, é importante a gente falar de legado, do que vai deixar, do que vai... Né? Aí eu comecei a pensar, falei, eu não quero... É ilusão você pensar que alguém vai lembrar de você, alguma coisa e tal, mas para meus filhos, eu quero que eles lembrem de mim, porque quero ser um exemplo para eles. Eles vão ter que lembrar, porque pai é inesquecível, né? Mãe também é. Eles vão estar com 90 anos e um dia vão estar lá no almoço. Ai, meu pai era chato, assim, 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 assim. Ele lembra de qualquer jeito, por bom ou por ruim, lembra. Amém, irmãos? Como eu disse para vocês, era algo do coração para a gente meditar nesses dias. Em outubro eu volto de novo a ser aquele cara sem sentimento nenhum. Estou brincando.